Boa tarde, continuando as nossas homilias, as nossas palestras, eu quero esclarecer algumas coisas. Estas homilias, estas palestras, são feitas para que nós podemos entender muito melhor o Espírito Santo. Não é para ofender a ninguém. Agora, eu vou falar as verdades, eu vou falar o que era a proposta do nosso Senhor, que Ele ordenou, que os apóstolos deram ordem para nós, que os metapostólicos, os discípulos dos apóstolos, como era o São Ignácio, o Iago e demais, metapostólicos pateres. Então, vou mostrar o que eles ensinaram para nós, cristãos do século XXI, e para, nesse parâmetro, colocar todos os dogmas, todos aqueles que puxam sardinha a favor deles, que para nós temos a verdade. E a verdade não é nem nos romanos, nem dos ortodoxos, nem dos anglicanos, nem dos protestantes, de ninguém. Todos eles fizeram, durante os séculos, 21 séculos de cristianismo, fizeram erros e estão continuando fazendo erros. Então, divulga um cristianismo frustrado, um cristianismo que não é verdade. Por isso, nós não podemos entrar no mito, na fala deles, porque na hora H nós vamos apanhar se nós não seguimos as orientações do nosso Senhor e dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Por isso, estou analisando dos primeiros séculos, dos templos, como eram, como não eram, e depois vou fazer uma comparação, o que nós fazemos hoje. Ninguém vai escapar. Ninguém que não siga o verdadeiro cristianismo. Ninguém. E todo isso ninguém, estou falando porque vou mostrar os erros. Vou mostrar o que eles fazem. Porque o que fazem não é calúnia. Não é calúnia porque temos um lado a Bíblia e a Santa Tradição e do outro lado a prática de hoje. Por isso, queridos irmãos, filhos espirituais, prestem atenção o que vocês divulgam, o que vocês acreditam, o que vocês praticam. Como parâmetro, como crítica, temos o último livro, que é Apocalipse, e aí todos vamos entrar em uma casinha. Bom, nós falamos sobre o templo de Salomão, que mudanças tinha o templo, a destruição, como foi construído novamente, como o último, que 3 vezes, o último era do Herodes, o megalopretiço, o grande, que grande não tinha nada, mas tudo bem. A história é, nesse ponto, muito injusta. Agora,
vimos que também os apóstolos, para receber o Espírito Santo, tinham um fixo lugar. Esse fixo lugar que nós falamos é o tabernáculo, que deu ordem a Cristo quando ele saiu, subiu no céu, deu ordem de esperar os apóstolos em um lugar todos juntos, na Galileia, para esperar o Espírito Santo. Não poderia o Espírito Santo descer em cada apóstolo na sua casa, no lugar onde estava sozinho? Poderia. Mas, por que o nosso Cristo falou que tem que ter juntos? Porque mostra que a união dos apóstolos, a união dos serviços, a união dos sacerdotes, a união dos fiéis agrada a Deus. Agrada a Deus porque todos, tem uma palavra que adoro, em grego, se chama homofimador. Todos juntos com um só coração, com um só alma, louvamos a Deus. É a força da união. Por isso ele falou, temos que ser unidos, e tem que, para ser unidos, o princípio é que tem que amar um ao outro. Eu não posso unir com uma pessoa que não me sinto ligado com ele no coração. Não posso unir com uma pessoa que temos diferenças. E não posso unir com uma pessoa que não temos o mesmo objetivo. Então, a união de um corpo, que por isso nas ladainhas a igreja está orando, a união de todos. União de todos não existe agora. Porque cada um, séculos atrás, usou a sardinha por ele, porque colocou adentro desta união que Deus mandou, colocou o seu ego, o seu quero, afastou assim da união de todos. E estamos afastados, e muito mais vai ser afastados, cada vez no futuro, cada vez que nós colocamos as nossas prioridades, o nosso quero. Vamos então analisando os primeiros séculos. O Cristo subiu no céu, sentou à direita do Pai, deu as diretrizes para nós. O Espírito Santo ilumina a partir de lá a igreja. Não fala de nenhuma maneira sobre a multidão. Nós não somos artistas. Nós não damos show para ver quantos milhões seguem o nosso grupo. O Cristo nos lembrou quando ele estava na terra. Grande festa está no céu quando um pecador volta ao colo do Pai. Um pecador. E outra coisa, na presença de 2 ou 3, não falou de milhões, falou 1, 2 ou 3, na presença de 2 ou 3, nenhum, nem multidões, na presença de 2 ou 3. Aí eu estou aqui no meio deles. Quando 2 pessoas estão orando a Deus, pedindo, clamando a misericórdia, louvando, Megalino Dongiro,
levo no alto o nome do Senhor, duas pessoas juntas, ajoelhadas, lagrimando, com um só coração, aí Ele está entre eles. Que beleza, que coisa linda que nos ensina. Mas tem sacerdotes, bispos, que quando eu tenho dom para escutar a eles falam, não, somos poucos, que descer. As multidões não significam presença de Deus. Várias vezes, a maioria tem multidões porque é um fenômeno social e vão nas igrejas para fofocar, para encontros. Eu lembro uma vez quando cheguei na Argentina, perguntei a uma senhora, por que vocês não aprenderam a disciplina ortodoxa aqui? Você tinha padres, tinha cantores, tinha as cerimônias, tinha tudo, corais, tudo. Por quê? Nós iríamos lá para ver se existe alguma paz. Entenderam? Caros filhos, a oração conjunta no lugar público, como eram unidos os apóstolos, que se chama o anódio, é para louvar a Deus. Não é um encontro social. Por isso, várias vezes, vai ser muitos reunidos e nenhuma prece, nenhuma oração vai ter fruto. Porque a mente viaja, porque um cumprimenta o outro, porque a liturgia virou encontro social. É necessário a comunidade cristã ter lugar conjuntos, louvar a Deus? Sim. Desde os primeiros séculos, do primeiro século, da época dos apóstolos, temos os templos como icos, como casa. A primeira igreja, depois do anódio, depois do tabernáculo dos apóstolos, estavam reunidos em casas. A igreja de casa, a casa da Priscila, a casa dos Sostênis, a casa do Hidalgos, a casa do Policarpo, a casa do Atanásio, porque eram lugares públicos que uniam aqueles que tinham o mesmo objetivo: divulgar a nova era, divulgar o amor de Deus e realizar o coração do cristianismo, que é a divina liturgia. Partir do pão e do vinho e transformar em corpo e sangue de Cristo. Então, primeiros tempos são na antiguidade do primeiro século, primeiramente eram os icos. Icos se chama casa. E vou justificar esta posição lendo o que o apóstolo Paulo falou na primeira Coríntios, aos Coríntios, que está dando saudações no capítulo 16, versículo 15, e dá a bênção, dá saudações à igreja, a Iquia Stefana.
que ele, nesta casa, era um templo que reunia a família do Stefanás e os demais cristãos que eles acreditavam em Cristo e na salvação, recebiam Cristo como Messias e Salvador deles, eram batizados, e o motivador na casa do Stefanás era a igreja como lugar público, o templo como lugar físico. Por que temos alguns que as casas deles eram considerados na Sagrada Escritura e na Santa Tradição, eram considerados como templos, como agora temos as palavras? Por quê? Porque a pessoa que destacava a casa dele era o líder. Aquele que tinha o prazer de receber os cristãos. Porque várias vezes os outros não tinham uma casa adequada, provavelmente, e eles não eram tão ativos como nesse caso que saúda o nosso apóstolo Paulo, porque ele formou praticamente a igreja era o Paulo. Então, ele com critérios falava em que lugar vão ser reunidos os cristãos. Então, Stefanás era a pessoa com boa vontade, porque todos não têm boa vontade e capacidade, e também financeira, econômica alta, economia alta. Então, aceitava os demais irmãos. Por que tinha que ter economia alta? Uma economia que aguentava. Porque no início os cristãos faziam as andas, que se chama ágape. Então, para você oferecer 12, 13, até agora, tem custas. Então, aquele que era disponível, que tinha uma economia, uma financeira melhor, recebia os irmãos para fazer ágape. Então, era abençoado e recebia com amor e igualdade. Não se orgulhava, como acontece agora. Eu lembro que agora é um bispo russo. Quando ele era padre, eu participei de uma situação. Ele procurava os mais ricos para dar o aviso no final da liturgia. E na Grécia, que eu cortei esse costume, eles para algumas pessoas importantes, ou aqueles que dão doações para a igreja, eles preparam o adídoro embrulhado em um papel branco com um carimbo, e os coroinhas levam frente de toda a comunidade e levam para eles. É pecado, para não falar outra palavra. E continua. 2 anos atrás, eu estava lá, realizei uma liturgia em uma igreja que me destacava para mim, com um amigo, assim, madrinha, colega. Quando eu vi esse negócio, eu falei que eu sou feio. Que o adídoro deles era maior, porque eles são importantes. Na igreja, o mais humilde e o mais rico são iguais. O Cristo não faz diáconos, não faz separações
de estado financeiro, todos. Outra história que fala de Didaquês ou Apóstolo, que é um livro, a Didática dos Apóstolos, que é um livro que não está dentro do cânon, mas ele agora tem muitas informações que são legítimas. São lugares onde nós tiramos a mãe e o pai, e a vida e a morte dos pais da Virgem Maria, por meio desses. A dormição da Virgem Maria e outro por meio desse livro. Poderia ser canon, os teólogos agora consideram canon, que é a questão da tradução. Então, este sacerdote rigoroso para as outras coisas, para os outros, não para ele. Ele falava, por favor, abrem vocês mais para cá, para o senhor fulano de tal, que era o caso. Por favor, vem frente para receber o aviso. Não existem prioridades, só existem prioridades quando recebemos a comunhão e o aviso, as crianças primeiro e os mais necessitados somaticamente, aqueles que estão com nadador, aqueles que estão com problemas de saúde, aqueles mais velhinhos, aqueles que têm algum problema, eles primeiro. Mas não pelo bolso de qualquer um. O rei, o presidente, o deputado, ou qualquer um, são iguais perante do Sagrado Corpo de Cristo. Igual. Quer dizer, primeiro, pega os bancos primeiro. Quer dizer, a última para fazer, como fazer, mostrar, ele recebeu. Então, o apóstolo Paulo, dentro das cartas dele aos Coríntios, ele mostra que as primeiras igrejas do cristianismo do primeiro século eram as igrejas montadas, formadas, igrejas com sentido lugar físico, lugar, templo, sabe? Então eram as igrejas que formaram nas casas dos mais cristãos que tinham vontade e alguma capacidade. E aí continua, no mesmo ano final do capítulo. Saúdam também todas as igrejas da Ásia, todas as igrejas que não existiam na Ásia Menor, existiam também essas igrejas catícolas das casas. E ele mandou um abraço, digamos, agora, uma bênção, uma saudação para a família, que eram casados. O Aquila e a Priscila. E ele fala que para vocês tem esta bênção até um templo catículo da casa, é uma bênção enorme, não só pela família que recebe os demais cristãos, mas para eles também. Então, com eles, com a Priscila e o Aquila, ele saúda toda a igreja. Então significa todos os membros que participavam nessa casa.
que não saúda a simples, não uma saudação simples. Ele saúda com beijo de santos. Enfilimati a Dio, enfilimati, ele abraça e beija como que se era um beijo de santo. Puro, permanente, amor cristão. Que ele avisa, nós temos que ser alegres, porque o Cristo maran afá. O Cristo está perto de nós. Vamos agora ver o terceiro século do cristianismo. Temos templos, construídos templos? Claro que temos. Início do segundo século do cristianismo, temos construídos templos autônomos. E eles têm nome e nome. Como nós falamos, o templo de São Jorge, o templo da Virgem, o templo de São Atanásio, o templo Naos, a igreja. Aí eles construíam templos autônomos, em nome de Cristo, em nome dos mártires, em nome da Virgem Maria. Início do terceiro século. Nós temos antes. Início do segundo século. No terceiro século era mais comum em todo o mundo cristão. O historiador Tertuliano dá um testemunho que na época dele estava construído um templo, uma igreja, que nessa igreja os pecadores não poderiam entrar, não poderiam ficar. Por exemplo, como os padres e os bispos sabiam que a pessoa que entra nesse templo, se o Cristo ama todos os pecadores, mas pecadores que continuavam fazendo pecado, porque o pecado é perdoado quando é homologado e reconhece o seu pecado, e com esta maneira você está arrependido e pede o perdão por a absolvição dos pecados pelo seu bispo, e o bispo delega por um padre. Precisavam mandar todos. Então, aqueles que eram pecadores, que queriam provocar a comunidade cristã, entravam no templo, e aí o Tertuliano fala que eram expulsos da igreja, aqueles que provocavam a cristiandade dentro da igreja, que temos esses caras, até agora. E não só da igreja da nave, mas também outros departamentos eles não poderiam ficar. Que outros departamentos? A igreja, mas pela frente vamos analisar como se separa a igreja em 3 lugares. Aí eram expulsos pelo batistério, eram expulsos pelas laterais que tem o náuticas, que todos os templos antigamente tinham um lugar onde ficavam os catecúmenos, e nem no lugar dos catecúmenos falam que poderiam ficar. Tá bom? O historiador, o Helios Lavrinos,
lamprios. Ele está falando que os cristãos, no ano 222 até 235 depois de Cristo, eles construíram os cristãos templo em um lugar onde era capilhão. Capilhão, na época romana e na época depois, palavra comum, onde é prostíbulo e bar, onde se reuniam soldados e bebiam, faziam bagunça e pegavam as prostitutas. Se reuniam com as prostitutas. Então, era um lugar pecador, barulhento e tudo isso. Os cristãos cobraram neste lugar e construíram um templo neste lugar. E depois, alguns reclamaram, os idólatras, olha, estão louvando o Deus de eles em um lugar assim, e as autoridades decidiram falar muito melhor louvar um Deus, que para nós não tem nenhum problema, o que era antiguamente que ninguém tinha sossego, das vizinhanças das outras casas, porque eram pecadores, prostitutas, prostíbulo, bêbados, criaram bagunça e problema. Então, muito melhor é nessa bagunça escutar os cânticos dos cristãos. Por quê? A bênção de Deus em qualquer lugar sagra. Em qualquer lugar sagra, não precisa ser um lugar sagrado para sagrar a própria bênção, a própria liturgia, a própria inauguração, sagra o lugar que era o lugar do pecado, vira o lugar de bênção. Eu vou nomear assim, que não é agora, eu lembrei, no lugar onde está a Cátedra dos Católicos Romanos, São Pedro, a Catedral, a Basílica de São Pedro, era um lugar horroroso. E era um cemitério. Embaixo também tem 3 andares de cemitério. Mas, antiguamente, cemitério de pagãos, cemitério de cristãos e tudo isso. E era um lugar barato na Roma, e nesse lugar o Tenzin e o bispo que era barato compraram para ser a sede do Vaticano. Então, o lugar pode ser pior. Está nomeado para o santo, para Deus, para a Virgem Maria, começam as orações sagradas. Este lugar é sagrado. O pecador, o coração do pecador, não é uma bagunça, não é uma escuridão. Ele se converte e ele vira uma maravilha, um paraíso, um alívio, um socorro. É assim que Deus faz. Aquele lugar que não era útil, a partir do momento que recebe a divina graça, vira progresso, vira sempre. Os São Gregórios, o Episcopos Místicos, na biografia do São Gregório do Milagroso, que era episcopos de Neotessarias, fala que foi uma igreja construída e ele recebia multidões de pessoas lá.
E ele fala que o Gregório Santo, ele fala que ele estimulava outras pessoas. Ele falava, filho, construa mais igrejas. Ele deu, ele fazia um conselho positivo para outras pessoas, em outros lugares, construir templos. Αγία σον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Abençoe, santifica, Senhor, todos aqueles que querem a melhoria do seu templo. Então, aqueles que zelam pelo templo, sim, Senhor, abençoa, santifica, faça a eles a ser santos. No Pondo, eles construíram uma igreja grande. Pondo é da Capadócia. E grande, que mais, passando o tempo, os idólatras destruíram. E era, esse templo famoso na época, era em nome de Jesus. O historiador Eusébios, ele fala que o heresiarca herético Pavlos Samosardecos, do ano 272, ele pregava nesse templo heresias, e os demais queriam tirar ele de lá porque ele era herético, ele não saía. E não saía, e eles, os demais, que eles sabiam as heresias, não sabiam essas heresias dele, eles se expulsaram, pegaram a polícia da época, expulsaram ele de lá. E temos testemunhas que na época da perseguição cristã do século II e início do século III, muitos templos em todo lugar, Ásia Menor, Europa, Capadócia, então foram destruídos pelo fanatismo dos idólatras. E os romanos, do início, não tinham perseguição nenhuma pelos cristãos. Quem provocava, quem pagava, quem estimulava a fazer todas essas coisas eram os fanáticos judeus, que pagavam os soldados, pagavam os eparcas, governadores do Império Romano, para perseguir os cristãos, porque quem incomodava os rabinos, a palavra de Cristo, a salvação. E a chegada do Messias, que agora eles não aceitam o Messias, então incomodava, zegou o Messias, comprovou que zegou e eles não aceitavam. Então o fanatismo deles era tanto que colocavam os soldados para perseguir, matar e destruir os templos que os cristãos construíram. Então é um costume construir templos físicos dos cristãos. Aí vamos analisar como deve ser, como não deve ser, se acontece agora, por que maneira, tudo isso é uma análise séria para ver. Pode ser que construa um templo para orgulhar a mim, para ser eu nomeado, paparicado e tudo isso, eu tiro por essas coisas supérfluas
a comida de alguns que eles têm necessidade, tudo isso é pecado, não é pecado, é sério, não é? Vamos analisar a seguir. Agora, existia na época 260 até 303 depois de Cristo, temos um período de 40 anos de paz entre os cristãos e a perseguição romana na Europa e na Ásia. 40 dias que não temos perseguição nenhuma. E neste período construem bastante, os cristãos, bastante templos. Mas, a partir do momento que assumiu no Império Romano, o César Diocletiano, começa a perseguição. Na Nicomedia existia um grande templo cristão e os fanáticos reconstruíram, derrubaram o templo em poucas horas. Imagina a raiva que eles tinham dos cristãos. Em poucas horas o templo grande. Nem agora com maquinária você consegue destruir. Filhos, nós relatamos fatos, nós falamos verdades, nós falamos sobre a história que ninguém pode mudar. E nesse ponto eu vou nomear o episódio entre o episcopo da Cesareia, da Palestina, o Theotecnos, e com um soldado hecatógrafo é o centurião romano, que o nome dele era Marinus, um oficial de grande patente, equivalente de hoje coronel, e ele era cristão. Mas tinha tanta pressão pelos demais e do hierarca da Nicodemo, da Cesáreos, e ele foi convocado para abandonar a fé cristã, que era convertido, e homologar os pseudo-deuses do Olímpio. Aí ele, para fortalecer o episcopos da eparquia dele, fortalecer a vontade dele, homologar o Cristo, chamou a ele, vamos na igreja. Ele tinha algumas horas para decidir. Chamou ele, pegou ele do braço, vamos na igreja. Foram na igreja, ele levantou o mando dele, a amiga dele, que tinha espada. Pegou a espada e mostrou para ele, a espada própria do centurião. E falou, vem aqui, coloca em cima do altar o seu irmão. E aqui o Evangelho. E você decide, vai preferir a espada, o típico, ou você vai homologar o Cristo? O Espírito Santo iluminou o coronel, o centurião, Marino, e ele voltou e homologou o Cristo e foi batizado. Então, significa que neste período existia templo. O episcopos tinha templo. Por isso levou ele no templo e mostrou o altar. Ele sentiu
a presença de Deus e homologou Cristo. E martirizou São Maria. Então, significa que tínhamos templos. Agora, o grande Constantino, o Santo Constantino Grande, ele desde o início, porque a mãe, Santa Helena, era cristã, ele seguiu as orientações da mãe, aceitou Cristo, ele viu que ele venceu com os cristãos a batalha contra o Maximiliano e ele decretou na Mediolana, atual Milão, decretou um decreto a liberdade do culto dos cristãos. A partir dela, não que terminou a perseguição, mas não era costume mais levar os cristãos nas arenas, matar, queimar, crucificar, sufocar, e tudo isso porque homologavam o Cristo. E deu libertação do culto. Ele próprio, quando ele mudou capital de Roma, porque ele considerava que a Roma era prostituta, que era, pelos seus dias, todo era bagunçado na vida bagunçada, ele queria uma nova Roma, uma nova capital, que era Constantinopla, onde existia antigamente o Bizâncio. Era a cidade do Bizanta, que ele era um dos príncipes, Acádinos e Bizantas, eram dois príncipes de Mégara, cidade perto de Atenas, de Endon, de Tibas. Então ele construiu na Dardaneia, onde existe agora Constantinopla, ele construiu uma cidade e caprichou esta cidade com vários monumentos, mas principalmente com 3 templos. O primeiro templo da Santa Sofia, porque este que existe agora não é obra dele. O primeiro templo da Santa Sofia era a Santa Sofia, a Sofia de Deus, a sabedoria de Deus, o nome. E não a Santa Sofia, que ela tinha 3 filhas mártires e era santa, uma santa mártir, é da sabedoria de Deus, Santa Sofia, Sofia de Deus. Então ela construiu 3 templos. A Santa Sofia, que é a sabedoria de Deus, a paz de Deus, Irinde do Teu, a paz de Deus e a força de Deus. Tinha 3 igrejas, quase iguais, com cada nome, cada virtude de Deus. Sabedoria, força, e paz. São as virtudes de Deus. Ele construiu 3. Infelizmente, a sabedoria de Deus, e a igreja existe, depois construiu uma igreja dos Santos Apóstolos. Então, em uma rebelião entre os venetos e entre partidos lá, eles queimaram o templo. Mas, por a frente, o próprio imperador construiu a igreja dos Santos Apóstolos. E dentro da igreja construiu 12 túmulos. Mas do lado construiu o túmulo de ele, que ele falou: vamos colocar restos de relíquias onde todos vários lugares onde martirizaram os apóstolos e tudo isso, porque temos quase de todos relíquias. Então, e do lado dele queria ser sepultado para ficar junto com os apóstolos. Essa igreja dos Santos Apóstolos existe ainda na Constantinopla.
e tem menos. Como a Santa Sofia é templo muçulmano. Mas existe. E fala que os santos apóstolos, a cúpula dentro era folhada de ouro. Não sei se ainda, não me lembro, não sei se ainda existe o ouro ou os grupos tiraram tudo isso, mas ele forrou a cúpula com ouro. E afora, para não ter perigo, ele não colocou cerâmica, ele não colocou, ele colocou cobre e folhado de ouro também. Bom, era a vontade dele louvar a Deus. É bom construir em nome do nosso Senhor, da Virgem Maria e dos mártires, construir templos? Sim. Agora vamos falar de como podemos construir os templos para reunir os cristãos, para que todos somos um coração, uma alma, um corpo na hora da oração, louvar a Deus.